dando sequênciazinha ao meu último vídeo. É o último vídeo, parte 2. Então eu vim ali passando na sequência do Terceiro Reich, né? A parceria de Benito Mussolini com Hitler, né? Dando sequência ao Sacro Império Ítalo-Germânico, que deu sequência ao Império Romano, certo? E tenta a solução final, tenta destruir de vez os judeus. E falha. Também tinha em paralelo àquilo, em associação com aquilo, tinha a tentativa de ressurgimento, na verdade, né, a gente viu na história, ou seja, que o Império Turco-Otomano, né, amalgamado pelo islamismo, sempre religião, né, as religiões sendo usadas como instrumento de amalgamar os povos contra o povo judeu. Então, o Império Turco-Otomano tinha parceria com Hitler, né? Ou seja, eram associados, mas tinha um local, né? um outro local, ou seja, estavam do outro lado, e estão, vamos dizer assim, cercando nos últimos, desde o instante em que Israel foi constituída, é guerra, não tem paz ali, né? Ou seja, o Oriente Médio em guerra, capitaneada pelas nações árabes com maioria islâmica, claramente combatendo o inimigo religioso, certo? O inimigo religioso, né? Que compete com eles pelo milênio, pelo Messias que vem, pelo Monte Sião. Então, assim, via religião, primeiro a tentativa pelo Império Alemão, né, Ítalo-Germânico lá, como Terceiro Reich. Agora, depois da Constituição de Israel, lembrando que a Constituição de Israel foi Inglaterra, né, o povo inglês é quem deu saída e permitiu que Israel nascesse, né? Viabilizou o nascimento de Israel. Depois disso, então, você tá as nações árabes muçulmanas atacando, Irã, tipo assim, com milícias todas em volta. A nação de Israel passou o último ano em guerra com 7 nações, certo? Em guerra com 7 nações, milícias atacando Israel. E o Iron Dome fazendo mágica, né? Porque aquilo é mágica, né? Só Deus mesmo para justificar o país conseguir um sistema de defesa que consegue, né, barrar todos os mísseis mais de 30 mil mísseis foram lançados em Israel depois, desde 7 de outubro de 23. De lá para cá, mais de 30 mil mísseis foram lançados contra Israel. E o país está inteiro. Então, assim, Deus está fazendo a proteção e os ataques estão acontecendo como profetizado. Só que, né, como Jesus narrou, né, são as dores de parto, ou seja, é uma sequência cada vez mais forte, né? Cada vez mais forte. E aí, quando a gente acompanha o que está acontecendo recentemente com Israel, eles estão em corda, completamente corda. Os Estados Unidos foram o braço de salvação, mas eles perderam o suporte, perderam o apoio. Né? Dentro dos Estados Unidos, a opinião pública está virando contra Israel, o que faz com que, né, o governo americano está tendo que se virar para, né, evitar perder popularidade por conta de suportar Israel. Ou seja, o mundo todo dando as costas contra Israel. Tem acabou de ser anunciado, os Estados Unidos vão começar a construir em Gaza uma base militar.
mas né, é o último vice-presidente dos Estados Unidos, né, é um católico, né? Acho que isso é importante a gente entender o peso que isso tem, e é o sucessor natural do Trump, que já está velho, né? Ou seja, então o período dele deve estar acabado. Ou seja, tá tudo. Você olha e fala, nossa, a história subsequente da Bíblia é basicamente o que foi profetizado. Só falta o fecho, só falta o ato final, certo? E lembrando, né, que o ato final, as nações todas vêm contra Israel, e tem a ressurreição dos mortos, certo? A ressurreição dos mortos acontece lá, e, né, seja pré-tribulação, pós-tribulação, nós vamos ser chamados. Nós vamos ser chamados para estar com Ele. Para estar com Ele, estar com Jesus no retorno dele, a qualquer instante. Nós temos que estar preparados. Ou seja, toda essa recapitulação, toda o passado da história, para que a gente tenha noção de contexto e de como é sólido o que está profetizado na Bíblia em relação ao que ocorreu nos últimos 2000 anos, certo? E que pelos timelines nós estamos muito, né, estamos nos aproximando do tempo final, e claro, a gente não tem as certezas, porque tem alguns triquezinhos de cronograma que a gente está exposto de o dia ser amanhã, o dia ser hoje, acontecer a qualquer instante. Um grande abraço, espero que tenha valido a pena me ouvir esse tempo todo. Um abração, meu irmão Rafael.